Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, Deus poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu da sua graça, do seu amor, da sua infinita misericórdia. Hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus, sobre a perseguição, sobre o ódio aos cristãos, sobre as pessoas odiarem as pessoas evangélicas, em alguns países até matar as pessoas evangélicas estão matando. E hoje nós vamos falar sobre essa situação, sobre o ódio, os cristãos odiados, os santos odiados. Nós vamos falar sobre o alerta de Deus, que Ele nos dá para nós permanecermos firmes no propósito da sua vinda, no propósito do arrebatamento da igreja, no propósito de buscar os santos. Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo 13, no versículo 13. Marcos 13, versículo 13. Diz assim: E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E sereis aborrecido por todos, por amor do meu nome. Lá no capítulo 5, no versículo 10, 11, 12 de Mateus, Jesus ele fala que nós seríamos injuriados, caluniados, difamados, mentindo levantaria todo falso testemunho contra nós por causa de amá-lo, por causa de servir a ele. Então ele já nos alertava com relação a sermos desprezados, a sermos odiados, a sermos detestados, perseguidos. Nossa perseverança na fé e na lealdade a Cristo é uma condição bíblica para a salvação. A glória da salvação final é descrita em Apocalipse 2, versículo 7. Onde, ser fiel até a morte, dar-lhe-ei a coroa da vida. O alerta de Deus para os cristãos por causa do ódio, da perseguição, ele fala que nós temos que perseverar até a morte. Jesus foi perseverante até a morte. E ele nos exorta a sermos perseverantes até a morte. Tribulações virão sobre todo crente em Cristo, por serem leais a Deus e a sua palavra. Faz parte intrinsèca da fé cristã ser perseguido, injuriado, caluniado,
difamado, sofrer perseguições. Todos que procuram viver de acordo com a palavra de Deus, por amor à justiça, sofrerão perseguição. Aqueles que conservam o padrão divino da verdade, da justiça, da pureza, e que ao mesmo tempo se recusa a transigir com a presente sociedade pecaminosa e com o modo de vida dos crentes mornos. Vai ser perseguido porque conserva o padrão divino. Ele não conforma. Conformar é da forma, é viver de igual modo. A Bíblia fala: não vos conformeis com este mundo. Romanos 12:2. Não vos conformeis. Não viva conforme esse mundo. Viver conforme esse mundo é aceitar os seus padrões pecaminosos. Viver de acordo com o mundo é aceitar os seus padrões corruptos de imoralidade, de conduta, de vida, de vivência. Então, aqueles que conservam os padrões divinos da verdade, da justiça e da pureza, e que ao mesmo tempo se recusa a transigir com a presente sociedade pecaminosa e com o modo de vida dos crentes mornos, sofrerão impopularidade, rejeição, críticas. O mundo lhes moverá a perseguição e oposição. Jesus, no livro de João, ele fala que se o mundo nos aborrece, é porque primeiro aborreceu ele. Porque o modo de vida de Jesus não transigia com a sociedade à sua volta. Não se moldava com as pessoas à sua volta. E por isso ele era perseguido, injuriado, caluniado, difamado. E eles tentavam fazer com que Jesus caísse em pecado o tempo todo. O mesmo vai acontecer conosco, porque nós vivemos um padrão divino da verdade, da justiça e da pureza. Vamos sofrer perseguições do mundo, e às vezes da parte de membros de igrejas. Os cristãos professos dentro da congregação. Cristãos que estão na igreja, mas a vida dele é modulada e ele vive de acordo com os padrões do mundo, ainda que estejam dentro da igreja. Porque pelo fato da pessoa estar dentro da igreja, não quer dizer que ele está na presença de Deus. A pessoa tem que viver não é dentro da igreja, é na presença de Deus. E para viver na presença de Deus, não pode viver na presença do mundo, com os padrões de vida do mundo, que são totalmente contrários ao padrão de vida da parte de Deus. Ao experimentar tal sofrimento, o cristão deve se regozijar. Não é querer chutar o balde, sair da igreja, desviar. É regozijar. Porque Deus outorga a maior bênção àqueles que sofrem. O cristão deve precaver-se da tentação de transigir quanto à vontade de Deus, a fim de evitar a vergonha, a ridicularização, constrangimento ou algum prejuízo. Por isso que nós oramos: livrai-nos do mal. Por isso que Jesus alerta: olhai, orai e vigiai.
para que não entreis em tentação. Nós vamos sofrer perseguições, sim, mas não devemos provocar essa perseguição. Por isso que Jesus diz: sede manso como os pombos. O pombo não provoca os seus inimigos. Os princípios do reino de Deus nunca mudam. Nunca muda. Todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, de acordo com o seu modo de vida, a maneira de pensar, a maneira de agir, porque nós temos a mente de Cristo, nós temos que pensar como Ele pensa e viver como Ele vive. Todos que querem piamente viver em Cristo padecerão perseguições. Por isso que o discurso de Zofar a Jó é cheio de erro teológico. Porque Zofar desconhecia a tribulação que os crentes fiéis passam. Um discurso muito bonito, mas cheio de erro teológico. Porque quem quer viver piamente, de acordo com Cristo viveu, andar em amor como Ele andou, andar em servidão como Ele andou, andar em sofrimento como Ele andou, vai padecer perseguição. Se quiser viver de acordo com a palavra de Deus, vai padecer perseguição. Se procurar ser reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal, vai padecer perseguição. Era o que Jó vivia. A promessa aos que enfrentam e suportam perseguição por causa da justiça é que dos tais é o reino dos céus. Nós devemos suportar as perseguições como bom soldado de Cristo. Lucas 6:22, Jesus fala: bem-aventurado sereis quando vos injuriarem, vos aborrecerem, e quando vos separarem, rejeitar o vosso nome como maus por causa do Filho do Homem. O salmista entende muito bem isso. Quando ele fala que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem assenta à roda dos escarnecedores. Antes, de qualquer coisa, o seu prazer é na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, cujas folhas não caem o fruto da estação. Esses são os que sofrem perseguição por causa da justiça. Lá em João 15:19, Jesus fala: se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Jesus, Ele nos escolheu do mundo. E a razão pelo qual os discípulos de Cristo não são desse mundo é porque eles, por causa da sabedoria e virtude, distinguem-se do mundo. Cristo nos escolheu, separou, e essa é a razão pelo qual o mundo nos odeia. Essa é a razão pelo qual o mundo nos odeia. Porque Cristo nos separou para ir.
Cristo nos tirou desse mundo, para que nós viéssemos viver agora a sua justiça. Nós seríamos perseguidos por causa de Cristo, odiados por causa de Cristo. Quando Paulo foi chamado pelo Evangelho, lá em Atos 9,16, Jesus fala com ele: eu lhe mostrarei o tanto que deve padecer pelo meu nome. Deus já tinha alertado Paulo, Jesus já tinha alertado Paulo, o tanto que ele ia padecer pelo nome de Cristo. No reino de Cristo, sofrer por amor a Ele é um sinal do mais alto favor de Deus. Deus tem prazer naquele que sofre pelo seu nome, naquele que carrega a sua cruz. Deus tem prazer. Aqueles que se dedicam a Cristo como Senhor e que um dia entrarão no reino dos céus, hão de sofrer muitas tribulações ao longo do seu caminho. Por viverem em meio a um mundo hostil, tem que se engajar na guerra espiritual contra o pecado, o mundo e o poder de Satanás. Está lá em Efésios 6, do 10 até o 18. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para que possa suportar o dia mau. Ficar firme. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra Satanás e todo o seu reino maligno. Essa é a nossa guerra espiritual. Nós vivemos no planeta Terra e aqui não é um clube recreativo. O planeta Terra é um campo de batalha em que nós temos que engajar uma guerra contra Satanás e todo o seu reino maligno que tenta nos destruir. Engajar na guerra espiritual contra Satanás e seu reino maligno. A vida verdadeira cristã é uma contínua batalha contra o mal. Não um clube recreativo. Nós vamos fazer um piquenique, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Não. Nós temos que estar em constante luta contra Satanás e seu reino maligno. Aqui não é um clube recreativo. Levantai-vos e andai-vos, lá no livro de Amós. Porque não é aqui o vosso descanso. Essa é a nossa luta. O presente mundo ímpio, bem como os falsos crentes, continuarão como adversários do Evangelho de Cristo, até que o Senhor derrube o sistema maligno desse mundo, na sua vinda. Lá no capítulo 19 e 20 de Apocalipse. A esperança do crente está reservada no céu, Colossenses 1:5. E já está prestes a ser revelada no último tempo, que é a nossa salvação. 1 Pedro 1:5. E a esperança que consiste nessa vida, nem nesse mundo, mas no aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos levar a habitar com Ele no céu. Porque vencemos as tribulações, vencemos as lutas, assim como Josué venceu todas as lutas e pôde entrar na terra prometida. Nós vamos vencer também todas as lutas
e entrar na herança do Pai e do Espírito Santo, o reino eterno de Cristo, de Deus e de Cristo. E que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, santo, poderoso, nós agradecemos ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus, pela tua palavra. Derrama sobre nós o teu poder e a tua graça. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus.